E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Nibrin e essas são as classificações das revistas de mangá. Então sem mais delongas, bora lá! Normalmente, antes de um mangá ser publicado no formato tankobon, ele é publicado em uma revista junto com vários outros mangás. Existem inúmeros tipos de revistas diferentes no Japão, e cada uma delas possui um público-alvo, representado por um nome específico. E é sobre esses nomes que eu vou falar agora, começando pelo Kodomo Muke. Revistas com essa classificação são destinadas ao público infantil, abaixo dos 8 anos de idade. Esse tipo de mangá tende a ter muito humor em paralelo com ensinamentos básicos do convívio social, para que as crianças entendam desde cedo conceitos de certo ou errado. Um exemplo bem famoso de mangá dessa classificação é o Doraemon, de 1969, que você certamente já viu em algum lugar. A próxima classificação da lista é o Shounen, e ele é destinado para garotos entre 8 e 18 anos de idade. E sim, isso é uma margem muito grande, eu sei, mas se você parar pra pensar, isso explica muita coisa, já que vários mangás com essa classificação possuem um tom mais infantilizado em certos momentos, e possuindo várias cenas de humor bobinho, digamos assim. Enquanto outros mangás, ainda nessa classificação, possuem um tom muito mais sombrio. Exemplo de mangá shonen é o que não falta, já que esse é o tipo de revista mais popular entre todos os outros, e a grande maioria dos mangás famosos pertencem a essa classificação. Existem pessoas que tratam o shonen como um gênero de mangá, e isso não é errado de se fazer, pois até os japoneses fazem isso, para facilitar o entendimento entre os consumidores. E isso não vale só para o shonen, vale para todas as classificações que eu for falar aqui. E só para efeito de curiosidade, esse aqui é o tamanho de uma Weekly Shonen Jump. Olha o tamanho disso! Parece uma lista telefônica essa porra! E como o nome já diz, sai uma edição dessa por semana. Agora eu aposto que você tá pensando, caramba, mas como essa galera guarda tantas revistas grossas desse jeito? Simples, eles não guardam. Assim que uma quantidade X de capítulos é concluída no mangá, isso forma um volume, que é vendido separadamente no formato que a gente já conhece, o famoso tankobon que eu mencionei lá no começo do vídeo. Sem falar que nem toda revista de mangá sai toda semana, como a Weekly Shonen Jump. Algumas delas saem mensalmente, como a Ultra Jump, por exemplo. E outras saem de 2 em 2 meses, como a Young Animal. Então a sua frequência varia de revista para revista. E para fechar, dentro da classificação Shonen existem outros subgêneros, mas eu não vou falar sobre nenhum deles aqui. Mas se vocês tiverem algum interesse, eu posso fazer um vídeo separado só falando sobre esses mangás mais safadinhos, digamos assim. Quem quiser posta aí no comentário e eu vejo se vale a pena ou não fazer. Agora continuando com o assunto principal, vamos à nossa próxima classificação, que é o Shoujo. Dá pra se dizer que o Shoujo é a versão feminina do Shonen, basicamente. Contém em seus mangás assuntos do interesse de garotas, de 8 a 18 anos. E esses assuntos variam entre romances platônicos e histórias de superação, mas isso não exclui de forma alguma histórias que tenham combates intensos. Um ótimo exemplo disso é o mangá Servant, que possui várias lutas com uma frequência até que considerável. Agora eu vou falar alguns exemplos de mangás conhecidos desse gênero: Sakura Card Captors, Sailor Moon e Kaishowa Maid-sama. A próxima classificação é o Seinen, e ele é destinado para homens com idades entre 18 e 40 anos. E sim, novamente, essa é uma margem imensa. E o engraçado é que aqui acontece o mesmo fenômeno do shonen, onde existem tanto mangás extremamente viscerais para uma audiência mais nova dentro dessa margem, mas também existem mangás extremamente profundos e filosóficos, que são destinados para o público mais velho dessa margem. Mas ambos os tipos de histórias são encontrados na mesma revista. O melhor exemplo que eu posso dar disso é o da revista Young Animal, pois dentro dela existe a publicação do mangá Berserk, que é conhecido por sua brutalidade e estilo artístico extremamente detalhado. Mas em contrapartida, o mangá Sangatsu no Lion também é publicado lá, e ele é uma obra extremamente simplificada visualmente se comparado a Berserk. Sem falar que ele é um slice of life, ou seja, uma história profunda e filosófica sobre a vida do personagem. Agora vamos para a nossa próxima classificação, que é a contraparte do Seinen, e ele se chama Josei. Josei é destinado para mulheres com idades entre 15 e 44 anos. Em alguns lugares que eu olhei dizia que era entre 18 a 40, assim como Seinen. Então fica aí essa margem de erro. Mangás dentro dessa classificação seguem a fórmula do shoujo mais a fundo, digamos assim. Temos romances muito mais elaborados agora, ao invés da garota sonhando com o príncipe encantado, além de histórias repletas de dramas familiares, como por exemplo o ótimo mangá Shougen Roku Rakugo Shinju, que é um mangá sobre Rakugo, que para quem não sabe é uma espécie de teatro japonês, mas que vai muito além da sua temática, trabalhando muito bem os conflitos dos bastidores de tudo aquilo. Assim como no caso do shoujo, também existem mangás de ação no Josei. Um bom exemplo disso é o mangá Carnival, que possui inúmeras cenas de luta em sua composição. Uma coisa que é interessante eu falar aqui é que existem revistas de mangá que possuem classificação mista,
e elas têm um nome específico para isso, que se chama Mina. Um exemplo de revista desse tipo é a revista CoroCoro, que além de possuir vários mangás dentro dela, ela também possui uma seção voltada para notícias relacionadas a jogos. E a sua classificação é algo entre Kodomo Muke e Shounen. E sim, se você tá por dentro das notícias de Pokémon, essa é aquela mesma revista que geralmente revela novidades sobre os jogos da franquia. E isso aqui já abre espaço para eu dizer uma coisa: nem toda revista de mangá vai ter só mangá lá dentro. Na maioria das vezes existem outros conteúdos dentro da revista. Então não pensem que aquilo é só um compilado gigante de mangá, não, tem outras coisas ali no meio sim. E agora por último, mas não menos importante, temos a classificação Gekiga. E essa é uma classificação que acabou entrando em desuso com o tempo, mas ela era destinada para o público mais velho, que vivia entre as décadas de 60 e 70. E as suas histórias tratavam de assuntos sérios da sociedade japonesa, da forma mais realista possível. Um dos maiores mangakas de todos, o Osamu Tezuka, chegou a escrever vários mangás dentro dessa classificação naquela época. Porém, como eu disse no início, com o tempo essa classificação foi substituída pelo Seinen, fazendo com que hoje em dia o Gekiga seja referenciado a obras alternativas de mangás, ou os grandes clássicos de antigamente. Existem mais algumas classificações pouco conhecidas, como o Yonkoma, que é uma espécie de charge japonesa. E além dele existem os mangás Golden e Silver, que são destinados a um público acima dos 40 anos. E é isso aí. Falou, galera!